Olá pessoal do nono ano, aqui é o professor Newton e queria dizer para vocês que nós vamos continuar as aulas aqui com conteúdo inédito também. Eu gostaria que vocês acompanhassem comigo esse material que eu deixei em anexo lá nas atividades do Google Classroom. Vocês podem abrir ele e acompanhar comigo ouvindo o áudio ou acompanhando comigo aqui pelo vídeo, ok? A terceira parte do nosso estudo, que agora a gente vai começar a falar de forças. Nos outros dois capítulos nós falamos de movimento. O primeiro foi de movimento uniforme, depois movimento com aceleração. Agora nós vamos ver as forças, tá? Que faz parte de um ramo da física chamado dinâmica, que estuda as forças e o que elas causam, né, nos objetos. Por exemplo, capaz de mudar a velocidade de um corpo, por exemplo. Então vamos lá. Deixa eu baixar só um pouquinho aqui para a gente acompanhar. Acompanhe comigo aqui a leitura. Diz assim: no dia a dia, a palavra força tem vários significados. Então, quando a gente usa muito a palavra força, né? Vou fazer força na academia, ou estou perdendo a força, ou então quando a energia acaba em casa, a gente fala acabou, desligou a força, ou acabou a força. Então, tem vários significados. A gente vai passar a estudar então o significado na física. Diz lá o texto: muitas vezes ela é usada no sentido de esforço muscular, ou de um puxão, ou de um empurrão, como você pode ver nas diversas situações que aparecem na figura abaixo. Dá uma olhadinha ali na figura. Aqui nós temos uma menininha, ela está puxando um cachorrinho, ela está fazendo uma força aqui, ó. Deixa eu trocar a cor aqui na caneta. Ela está fazendo força aqui, ó. Fazendo força para ela, segurando o cãozinho, né? Depois, e ao mesmo tempo, o cão também faz uma força para cá, né? Faz uma força resistindo a, a coleira ali, não querendo obedecer a menininha. Aqui do lado, nós temos um atleta e ele está fazendo força aqui para segurar o halter no alto, né? Esse peso dele aqui, para segurar o peso, sustentar o peso. Ele faz força. Depois aqui mais para baixo, vou achar aqui, o rapaz está fazendo força empurrando o carrinho de compras, né? Com as duas mãos aqui. Ele empurra o carrinho de compras. E a menininha, ela puxa a bolsa para ir para a escola, né? Agora que a gente tem outras forças aqui que não foram consideradas, por exemplo, a força do pé no chão, aqui a força do pé no chão, ou a força das costas sobre a bancada onde o atleta está sentado. Aqui nós temos também a força do pé no chão, nós temos até a força das rodinhas no chão e do próprio peso do carrinho, que também a gente vai ver que é uma força, né? Aqui nós temos também força do pé da menina no chão para poder andar. A gente faz força para trás para poder andar, né? Então, tem diversas forças envolvidas em situações do dia a dia. Aí vamos voltar aqui na leitura. Diz assim: nesse capítulo, você vai aprender o conceito de força em física. Vai ver, por exemplo, que uma força muda a velocidade de um corpo. Disse agora há pouco, né? Que as forças podem mudar, por exemplo, a velocidade do corpo. O corpo está parado, em velocidade zero, ele recebe uma força e ele passa a ter um movimento e muda a sua velocidade. Passa a ter uma velocidade diferente de zero. Vai ver também que se um livro está apoiado sobre uma mesa, esta exerce uma força sobre o livro. A mesa exerce uma força sobre o livro. E poderá concluir então que essas ideias ajudam a explicar um grande número de fenômenos. Então a gente vai observar como a força atua nos objetos e como a gente pode estudar e inclusive calcular valores, tá, para essas forças. Vamos lá então. Primeira parte, medindo forças. A força é uma grandeza vetorial. Vou assinalar aqui que isso aqui é importante. A gente já viu na sala de aula a diferença de grandezas escalares e vetoriais. Espero que vocês lembrem. A gente, a gente diz que as grandezas escalares são aquelas que são caracterizadas apenas por um número, o valor e a sua unidade. Por exemplo, temperatura. Hoje faz 25 graus Celsius. Basta dizer 25, que é o valor, graus Celsius, que é a unidade, está caracterizada a temperatura.
ela não tem direção e sentido. Não faz sentido dizer 25 graus Celsius para frente, ou para a direita, ou para a diagonal. Não faz sentido. Simplesmente é 25 graus Celsius. Então, temperatura é uma grandeza escalar. Outro exemplo de grandeza escalar é o tempo. Se eu digo agora são 9 horas e 30 minutos, não é 9 horas e 30 minutos para frente, nem para trás, nem para a direita, nem para a esquerda. Simplesmente é 9h30, 9 horas e 30 minutos. Também trata-se de uma grandeza escalar. Agora, as vetoriais, elas têm o valor, mas também têm direção e sentido. Por exemplo, força. Se eu faço uma força em um objeto, tem um valor da força que eu aplico. Isso pode ser medido, a gente vai ver depois. Mas também tem uma direção. Se for uma mesa, no caso, eu posso dizer que a direção é horizontal e tem um sentido. Por exemplo, da esquerda para a direita, estou empurrando uma mesa com uma certa força, certo valor, na horizontal, que é a direção, da esquerda para a direita, que é o sentido. Em todas as grandezas físicas que possuem número, o valor, uma direção e um sentido são grandezas vetoriais. Okay? Outro exemplo de grandeza vetorial, por exemplo, é deslocamento. Se eu me desloco 2 metros sobre uma superfície plana, da esquerda para a direita, então eu tenho o valor 2 metros, eu tenho a direção horizontal, sobre um plano horizontal, e o sentido da esquerda para a direita. Então, o deslocamento também é uma grandeza vetorial. Ok? Então, nós vamos estudar a força, que é uma grandeza vetorial. Aí diz assim, quando o jogador chuta uma bola, ele aplica uma força que, além de ter certo módulo ou intensidade, tem direção e sentido. Então você aplica uma força, quando um atleta chuta a bola, ele aplica uma força que tem um valor, e esse chute, essa força, tem uma direção e tem um sentido. É a direção e o sentido da força que determinam se a bola foi chutada para cima, para a direita, se foi recuada ou se foi chutada para o gol do adversário. Indicamos uma grandeza vetorial por uma letra, acima da qual é colocada uma seta. Vamos assinalar aqui, deixar destacado aqui para vocês. Deixar aqui em amarelo. Está aqui, ó. Nós colocamos acima da qual é colocada uma seta. Então, a grandeza vetorial ela é representada por uma letra com uma seta em cima. Nós temos exemplo aqui para força. O F maiúsculo com uma flechinha em cima. Então, toda vez que eu representar uma grandeza vetorial, eu vou colocar essa seta em cima. Okay? A gente vai diferenciar grandezas escalares de grandezas vetoriais. Se tem a flechinha em cima, é uma grandeza vetorial. Ok? Aí diz assim, mas quando estamos falando sobre o módulo de uma grandeza vetorial, a seta não é colocada. Ou seja, se eu estiver falando só do valor da força, né, e naquele momento não me interessa a direção e sentido, só o valor, aí eu não preciso colocar a flechinha em cima. Tá? Se eu disser uma força que vale 10, não interessa a direção e sentido, então eu posso indicar o F igual a 10 sem a flechinha em cima. Agora, 10 o quê? Vamos dar uma olhadinha que a gente vai falar agora da unidade. Diz assim, a unidade para medir a intensidade ou módulo de uma força no Sistema Internacional de Unidades é o Newton, cujo símbolo é o N maiúsculo, que é a unidade em homenagem ao cientista Isaac Newton, certo? Então a gente coloca, para escrever a grandeza, a gente escreve com N minúsculo, porque não estamos falando do Isaac, estamos falando do Isaac Newton, estamos falando da força medida em newtons. Então a gente coloca N minúsculo. E o símbolo é o N maiúsculo. Então se eu disser, alguém está fazendo uma força numa mesa com valor de 10 newtons, ok? Então, se eu falo é 20 newtons, passa a ser o dobro. Então, uma força que é o dobro da outra. 20 newtons, 10 newtons. Assim como a gente mede velocidade em metros por segundo, ou deslocamento em metros, ou tempo em segundos, a gente mede então as forças em newton, ok? Vamos lá. Bom, continuando aqui, o texto diz: o aparelho utilizado para medir a intensidade das forças é o dinamômetro. Deixa eu destacar aqui em amarelo o dinamômetro. A palavra dinamômetro vem de metro, medir, dínamos, força, medidor de força. Então, aparelho medidor de força. Olha a figura do lado, tem uma pessoa segurando um dinamômetro. Deixa eu destacar aqui. Esse é o dinamômetro.
e tem um peso aqui embaixo. Ele estica uma mola que tem aqui dentro, tem uma mola dentro do dinamômetro, e conforme o peso, essa mola estica mais ou menos. E aí tem uma flechinha aqui onde indica os valores de medida de força. Tá? Aí diz assim, aqui embaixo tem um esquema de um dinamômetro simples. Nós temos aqui ó, uma bandeja pendurada em uma mola, não tem nenhum peso colocado. Depois nós temos a mesma bandeja com um pezinho e depois a mesma bandeja com 2 pezinhos. Repare que conforme a gente acrescenta os pesos, a mola vai se deformando cada vez mais. Né? E aqui do lado tem uma régua aqui, que a gente pode fazer as medidas, por exemplo, pegando por base aqui. Ó, se eu pegar essa parte aqui, eu posso fazer a medida, aqui desceu mais um pouquinho e aqui desceu mais um pouquinho. Então eu posso tirar as medidas aqui na régua, fazer uma comparação de forças. Ok? Então seria um dinamômetro bem simples. Depois, aqui do lado, nós temos dois dinamômetros, está medindo aqui uma maçã. Pode ver que o valor tem uma flechinha vermelha aqui em cima, que está marcando 1 newton. 1 newton para o peso da maçã. E nós temos um bloco maior de 1 kg, onde está marcando 9,8 newtons. Então a gente já pode estabelecer uma relação aqui. Sobre a superfície do planeta Terra, 1 kg, ele tem um peso de P de peso, de 9,8 newtons. 1 kg. E geralmente a gente arredonda isso aqui para 10. Vocês lembram que a gente já viu a aceleração da gravidade, né? Vocês lembram que a aceleração da gravidade, colocar aqui em cima, aceleração da gravidade, a gente usa a letra G, na verdade. A aceleração da gravidade é 9,8 metros por segundo ao quadrado. Repare então que tem a ver 1 kg, 9,8, depois a gente vai ver que tem a ver exatamente com essa aceleração da gravidade aqui, ok? Próximo. Aqui o conteúdo diz assim: forças com a mesma direção e mesmo sentido. Nós temos ali do lado uma figura que tem um carro. Temos aqui um carro e duas pessoas aqui empurrando o carro. Eles estão juntas, ó, dá para ver que são duas pessoas. Tem uma lá atrás e uma aqui do lado de cá. As duas estão empurrando e as duas estão empurrando na horizontal e, nesse caso da figura, da esquerda para a direita. Eles estão empurrando, fazendo força com a mesma direção, ou seja, os dois estão empurrando na horizontal e com o mesmo sentido, da esquerda para a direita. Então, é fácil de observar a figura que eles estão se ajudando. Um está ajudando o outro a empurrar o carro. Os dois estão empurrando no mesmo sentido. Ok? Então, o conteúdo diz aqui, cada uma faz uma força de 50 newtons. Deixa eu assinalar aqui de amarelo. Cada uma faz uma força de 50 newtons. Ele está me dizendo qual é o valor que cada um faz. Aí diz lá, quando duas forças são exercidas na mesma direção e no mesmo sentido, seus efeitos se somam. Então vou assinalar aqui, ó, se as forças têm mesma direção e mesmo sentido, a gente vai fazer a soma das forças. O carro é empurrado, então, com uma força de 100 newtons. Por que 100 newtons? Porque se cada uma faz uma força de 50 newtons, nós temos um valor total de 100 newtons. As duas estão se ajudando, cada uma com 50, então o carro sofre uma força de 100 newtons. Ok? Aí diz assim, se houvesse mais pessoas empurrando o carro, a gente ia somar todas as forças. Se tivesse uma terceira pessoa aqui empurrando com 50 newtons também, seria, no caso, 150 newtons. 50 de cada um, 3 pessoas, 150 newtons, ok? Isso é bem fácil, né? E é bem fácil de entender também. Forças na mesma direção e sentido, elas estão se ajudando, então elas somam. Continuando, diz assim, portanto, quando duas forças ou mais forças são aplicadas no mesmo ponto, na mesma direção e no mesmo sentido, a intensidade da força resultante é igual à soma das forças, e a direção e o sentido são os mesmos das forças aplicadas.
Lembrando o carro que a gente estava observando agora há pouco, as duas pessoas empurram na mesma direção e mesmo sentido, então a força resultante, o resultado dessas duas forças, aqui ó, a força resultante é igual à soma das forças. E a direção e o sentido são os mesmos das forças aplicadas. Então o resultado é a soma das duas, no caso 50 com 50, 100. A direção continua sendo horizontal e continua sendo da direita para a esquerda. Tá? Depois diz lá, a fórmula para achar o módulo da força resultante de duas forças de mesma direção e mesmo sentido é essa daqui. Ó. Então, nesse caso, quando as forças se ajudam, a gente simplesmente faz a soma dos dois. R, deixa eu colocar a canetinha preta aqui. R, resultado, ou a resultante, né? A resultante das forças é a soma das duas forças que a gente chamou aqui de F1 e F2. No caso, foi 50 com 50, né? A gente colocar aqui, ó, 50 mais 50. O resultado, naquele exemplo, é de 100 newtons. Ok? Bem fácil. Depois diz assim, a força resultante, que pode ser chamada simplesmente de resultante, né? A gente pode chamar de força resultante, ou simplesmente resultante. É a força que pode substituir o conjunto do sistema de forças aplicadas no corpo. Então, eu posso substituir aquelas duas pessoas, cada uma fazendo 50 newtons de força, por uma única pessoa fazendo 100 newtons de força. Então, o mesmo resultado sobre o carro é exatamente o mesmo. Tá? Você mantém a mesma direção, o mesmo sentido, e é o mesmo valor dos dois, uma pessoa fazendo 100. Então, diz assim, aplicar no carro uma força única de 100 newtons tem o mesmo efeito que aplicar duas forças de 50 newtons. Então, uma força única de 100 tem o mesmo efeito que aplicar duas forças de 50 newtons. Desde que ambas tenham a mesma direção, isso é importante, né? É o nosso exemplo, é o que nós estamos estudando agora. Quando elas estão na mesma direção e o mesmo sentido. Beleza? Agora vamos mudar um pouquinho. Agora o tema é forças com a mesma direção, mas com sentidos opostos. Dá uma olhadinha aqui nesse desenho. Tem um carrinho de compras e você tem dois menininhos e cada um está puxando para um lado. Esse daqui está puxando... Opa, deixa eu trocar aqui a caneta. Caneta preta. Deixa eu apagar esse amarelinho aqui. Você tem um menininho puxando para cá, da direita para a esquerda, e você tem outro menininho puxando para lá, da esquerda para a direita. Aqui eles não estão se ajudando, né? Eles estão se opondo. Um está atrapalhando o outro. Nesse caso, no exemplo, ele colocou um puxa com 45, o outro puxa com 40. Né? Esse menininho aqui, esse aqui, ele está puxando com mais força do que esse aqui. Uma diferença de 5 newtons a mais. Então, observa-se que ele vai vencer, né? Esse puxa-puxa aí, esse cabo de guerra no carrinho, ou quem está puxando com 45 vai vencer com uma diferença de 5. Esse é exatamente o resultado. Então, é fácil perceber que a fórmula para calcular a resultante disso, então, está aqui, ó, é a diferença agora. A gente não tem mais a soma, a gente tem a subtração das forças. Deixa eu colocar aqui a outra caneta. Olha só, a resultante agora é a subtração da força 1 com a força 2. A gente pode chamar esse 45 aqui de força 1, F1, opa, F1 e aqui F2. Se a gente fizer então F1, 45 menos 40, o resultado é 5. Vamos ver se cabe aqui. 45 menos 40, isso é igual a 5 newtons. Ok? Esse é o resultado das duas forças. Então, cada um puxa para um lado. Quem puxa com 45 está vencendo com uma diferença de 5. Esse 5 é exatamente a resultante. Tá? Para que lado que ela vai, essa resultante? Para o lado do menininho que está puxando com mais força. Tá? O texto diz assim, como o garoto da esquerda está puxando... Vou pegar aqui a canetinha amarela de novo. Como o garoto da esquerda está puxando com uma força de 40 newtons e o outro com uma força de 45,
Na verdade, é o da direita que está puxando com 40, o da esquerda está puxando com 45. O valor da resultante será dado pela diferença. Então, está aqui, ó, exatamente o cálculo que eu fiz ali em cima. 45 menos 40 igual a 5. O carrinho vai, então, se mover para a direita. Nesse caso aqui está invertido, tá? Seria para a esquerda. Está errado, o texto em relação à imagem está trocado, tá? Então, seria aqui para a esquerda. O resultado é para a esquerda. A resultante é para a esquerda, pois a resultante terá o mesmo sentido da força maior. Então, como a força maior foi essa daqui, 45, a resultante também será para a esquerda. Ok? Beleza. Próximo. Mas agora, se a gente tiver a seguinte situação. Dois garotos puxando para a esquerda, um garoto puxando para a direita. Olha os valores. 37 newtons, 43 newtons da direita para a esquerda e 45 newtons, 45 newtons da esquerda para a direita. Nós temos aqui como se fosse um cabo de guerra, né? Como a gente pode achar a resultante dessas forças? A gente pode fazer o seguinte: quem está para o mesmo lado, a gente vai somar. Eles estão na mesma direção e mesmo sentido, e depois a gente vai subtrair a força que está virada para o outro lado. Então, a gente pode ter a seguinte situação. Vamos chamar aqui essa força aqui, ó, de F1, vamos chamar essa daqui de F2 e vamos chamar essa daqui de F3. Então a gente vai fazer o seguinte, para achar a resultante, a gente vai fazer a soma de F1 com F2 e vamos fazer a subtração do F3. Ok? Então vai ficar assim. Como esses dois estão no mesmo direção e sentido, vamos juntar as duas. Então fica 37 mais 43 menos 45. Então, a resultante fica... A resultante fica 37 com mais 43, 7 com mais 3 é 10, sobe 1. 3 com mais 4 é 7, com mais 1 subiu 8. 80 menos 45. Então, nós temos aqui um resultado de 35 newtons. 35 newtons é o resultado, é a resultante. Tá aqui, ó, a resultante é de 35 newtons. Para que lado? Para que lado? Para o lado onde a soma é maior. Né? O lado onde a soma é 80. Então, é da direita para a esquerda nesse caso. Tá? A resposta seria: o valor é 35, a direção é horizontal e o sentido é da direita para a esquerda. Ok? Beleza. E aqui está exatamente o que eu acabei de explicar. Vamos ler comigo. Para saber como o carrinho vai se mover, deve-se somar o valor das duas forças que têm o mesmo sentido, ou seja, as forças de 37 e de 43, que dá 80 newtons. Depois, a gente faz a subtração, subtraímos a força que aponta para a direita. Assim, temos a força resultante que atua no carrinho. 80 menos 45, 35 newtons. O sentido da força resultante será o mesmo do que a força de maior intensidade, ou seja, aquela soma de 37 com 43 será naquele sentido a força resultante. Tá? Então terá o sentido para apontar da direita para a esquerda. Ok? Então, pessoal, é isso. Tá? Esse é o início do capítulo ainda. Semana que vem eu vou passar mais um trecho, mas eu já posso deixar alguns exercícios para vocês. Tá? Eu vou deixar nas atividades uma listinha lá. Vocês façam. Qualquer dúvida, estou no WhatsApp. Pode me mandar perguntas, tá? Se não entendeu. E aí a gente vai tentando ajudar. Se for possível, eu faço até outro vídeo. Tá? E semana que vem eu ajudo vocês com as respostas, tá bom? Então, até mais. Um abraço a todos. Tchau, tchau.